eu quero que você pense comigo, meu irmão, que Deus é um Deus, entenda isso, ou lembre disso. Deus é um Deus que cumpre todas as suas palavras, amém? Deus cumpre todas as suas palavras. Não tem nenhuma palavra que o Senhor lançou que voltou vazia. Nada que o Senhor disse deixou de acontecer, nada que o Senhor pensou em fazer, Ele deixou de fazer. A palavra de Deus, como nós lemos, diz que vai passar os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. E essas palavras também não passarão da sua vida, amém, irmão? Não vai passar da sua vida, não. Se você receber a palavra de Deus no teu coração nessa noite, se você se apropriar da palavra do Senhor, vai passar muita coisa na sua vida, mas a palavra vai permanecer firme ali, ó. E você será firmado nessa palavra. E o texto que nós lemos, que eu anotei a referência errada, vai dizer exatamente o mesmo sentido. Seca-se a erva, murcha a flor. Acontecem muitas coisas, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente, ela permanece eternamente. Então, meus irmãos, Deus é esse Deus que cumpre todas as suas palavras. Eu queria pensar com você sobre isso. Porque importante não é só a gente saber disso. Porque, por exemplo, o diabo, o nosso adversário, o tentador, ele sabe disso. Ele conhece a palavra. O diabo, ele sabe como é que... Ele sabe melhor do que nós o poder da palavra de Deus. Muito melhor do que nós. Porque assim como o Senhor, ele está em muitas gerações. Ele conhece o coração do homem de gerações passadas e sabe como tratar com cada um de nós, como nos enfraquecer, como fragilizar a família, como tocar na nossa vida emocional, sentimental, na vida financeira. E o diabo, por conhecer a palavra, ele age exatamente para tentar maquiar e a gente não viver essa palavra em plenitude. Fazer com que nós não conheçamos a essência dessa verdade. O diabo, ele acredita na palavra, só que ele não pratica. Olhe para a pessoa do seu lado e pergunta: você acredita e pratica na palavra? Porque uma coisa é diferente da outra. Diga para a pessoa: uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é uma coisa, que foi o negócio que eu vi. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é acreditar. Outra coisa é viver essa palavra. Eu quero falar com você nessa noite exatamente sobre isso. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós temos essa oportunidade. E o diabo sabe disso. E por isso que ele cria uma série de situações para nos paralisar e nos fazer impedir de viver essa palavra. Eu queria mencionar com você uma história do período da criação, que é a base para a nossa reflexão dessa noite, para afirmar esse fundamento de que o que Deus diz ele cumpre. É que quando Deus ele criou o homem, você lembra disso? O homem e a mulher, eles estão no jardim, vivendo plenamente, eles têm encontros com o Senhor, eles estão ali nomeando os animais, eles estão vivendo uma vida, sabe, seguros, em certo sentido da palavra. E aí o diabo vem e ele influencia Adão e Eva, né, a caírem no que nós chamamos de pecado original. E aí naquele dia, naquele momento, vem uma sentença sobre o homem, sobre a mulher e também sobre o diabo, que era a serpente. Não é isso, pessoal? Vocês lembram desse texto aí? Lembra aí onde é que está escrito? Alguém lembra? Alguém lembra onde que fala da sentença? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 14, não é isso mais ou menos? Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 3. Então o Senhor disse à serpente, que é a sentença da serpente. Olha só, a palavra de Deus sendo decretada no momento. O Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás, mais que toda a fera. Está falando para a serpente ali que é a transfiguração de Satanás. E mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. O pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Olha só, Deus está falando assim, ó, a partir de hoje vai haver inimizade, além dessas coisas que foram mencionadas, vai ter inimizade entre você e a mulher. Esta te ferirás a cabeça, a mulher está falando da mulher ali, e tu lhes ferirás a cauda. Então eu quero que você pense, Deus lança uma sentença. Vai surgir da mulher
Alguém que vai cumprir. É importante falarmos sobre isso nessa noite de Santa Ceia, porque Deus ele lança uma sentença na primeira geração. Ele diz, olha, vai acontecer isso, vai surgir alguém de mulher, que ele vai cumprir, ele vai pisar a tua cabeça, serpente. E a palavra de Deus foi lançada. Agora imagine, irmão, só imagine junto comigo, como que Satanás, sabendo do poder da palavra, sabendo que Deus cumpre as suas promessas, que ele faz o que ele disse, que aquilo que ele prometeu não tem como parar, a porta que Deus abriu não tem como ninguém fechar, a porta que ele fecha não tem como ninguém abrir, e Deus fala, e Satanás imagina o processo, aí as gerações vão acontecer, se você puder pensar junto comigo, aí você vai ver que o que estava acontecendo, as gerações surgiram e Deus começa a fazer ações na vida de homens, na vida de mulheres, muito pontuais ao longo da história. Alguns deles para que você e eu possamos lembrar. Deus, nas primeiras gerações, você vai ver que Deus aparece a um homem chamado, que é o nosso pai na fé, Abraão. E aí Deus aparece para Abraão e faz a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina como é que o reino espiritual, irmão, porque ele é um reino real, inclusive a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque nós estamos daqui a pouco também, à meia-noite, entrando no propósito de jejum. Isso nos torna mais sensíveis e nos traz discernimento sobre essa verdade, de que o reino espiritual ele está acontecendo hoje. Existem coisas que o Senhor libera no reino espiritual e com o tempo é que a gente vai entender o que está acontecendo. E quanto mais nos aproximamos da presença do Senhor, mais sensíveis estamos a discernir o que Ele fala. E aí você vai ver que o Senhor lança essa promessa sobre Abraão. Só que Abraão não tinha capacidade de combater os planos malignos, que era o pecado na vida da pessoa. O pecado na vida da humanidade. O homem é mau, o homem é pecador. E aí Abraão ele comete suas falhas e ele não é essa pessoa a qual Deus fala sobre a serpente lá no início. Olha, vai vir de mulher alguém que vai pisar a tua cabeça, que vai envergonhar você. E aí muitas gerações se passaram, Isaac, Jacó, nós que estamos na maratona bíblica, estamos passando por esses personagens agora, né? Deus conduz José a prosperar numa terra do Egito, que é a terra que representa o mundo, né? Que é a terra que representa a sociedade caída, quando nós lemos as Escrituras. Mas José também não poderia ser aquele, porque também era um homem pecador, falho. Aparentemente, quando lemos as Escrituras, pelo menos eu tenho essa impressão, parece que ele era um pouco mimado, né? Deus vem algumas gerações depois, o povo ele está escravizado no Egito, depois que passa a família de José, você vai ver que aparece um tempo onde o governante do Egito não lembra da família de José, não conhece ninguém da casa de José, e começa a opressão, a escravidão, que é essa representação do mundo, daquilo que o diabo tenta fazer sobre nós, filhos de Deus. Pessoas que pertencemos ao Senhor, mas que muitas vezes ficamos subjugados a um sistema montado pelo diabo. Aí Moisés é chamado por Deus. Ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor. E Deus diz, você vai libertar o meu povo. E Moisés tinha encontros pessoais com Deus, né? Quando nós lemos, a gente fica maravilhado vendo aquilo que acontece na vida de Moisés. A capacidade de um homem de tirar tempo exclusivo com Deus por dia, só para buscar o Senhor. Só que Moisés também não é esse homem que vai cumprir essa palavra que foi dada por Deus à serpente. Moisés também cometeu suas falhas, e você sabe, nós sabemos muito bem disso. Depois vem Josué, Davi, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, talvez pudesse ser um homem que tinha todo um perfil, ele nasce numa família, ele é menosprezado, ele é colocado de lado na sua casa, o seu pai nem convida para a mesa, para estar junto. E aí Davi, ele começa a governar, ele tem um coração segundo o coração de Deus, ele realiza muitas coisas em nome de Deus, ele vence batalhas. Só que Davi, de repente, ele cai com a esposa de um dos seus soldados, e ele também não se torna esse homem porque ele também é um homem falho, assim como todos nós. Aí você vai ver, acontece em Salomão, surge um homem cheio de sabedoria, e por aí vai. Os anos se passaram e parece que essa palavra de Deus tinha ficado de lado. Satanás parece que prospera em toda geração. Em todas elas parece que em algum momento Satanás vem e subjuga a pessoa. Olha para a nossa geração, irmãos, como nós estamos. Todos nós aqui, irmãos, existe algo em comum entre nós. Eu acredito que todo mundo aqui deseja se aproximar de Deus. Só que existem situações que vão acontecendo que elas parecem que nos pressionam todo o tempo para sair desse lugar. Aí você programou o seu ano para ser uma pessoa mais próxima de Deus. Aí daqui a pouco começa a acontecer uma série de situações para te tirar desse lugar. Daqui a pouco começa a acontecer uma série de situações para você esquecer do que você tinha se comprometido com Deus no dia da virada, sabe? Numa oração lá no seu quarto, no secreto.
O diabo sabe como trabalhar conosco. Ele conhece a palavra, irmão. E é isso que a gente vê. As gerações foram se passando. Os homens, embora inspirados e referências para nós, tantos homens nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. E nós vemos ali tantos homens com qualidades admiráveis e que nós precisamos imitá-las em certos aspectos. Mas nenhum destes homens era capaz de nos purificar do pecado. E aí algumas gerações se passam, tem um período que se considera até como se fosse o silêncio de Deus para muitos, né? Um período chamado de período interbíblico. E parece que Satanás está rompendo. Ninguém consegue mais. Aquela palavra lançada lá no jardim sobre a serpente não se cumpre. Só que aí, parece que espiritualmente falando, e é bom você e eu entendermos isso, irmão. No reino espiritual começou a acontecer algumas coisas. No reino espiritual começou a acontecer algumas ações. E que elas vêm para o reino físico. Você vai ver, por exemplo, um anjo, ele desce e ele vai falar com Zacarias. Um sacerdote, um senhor idoso lá. E ele diz, olha, vai vir de você um cara aí que vai ser instrumento nas minhas mãos. Aí a mulher de Zacarias, imagina uma pessoa bem velhinha, ficando grávida. É a mulher de Zacarias, né? Não é isso? Ela fica grávida, e aí tem um negócio acontecendo. Imagina como é que está o reino espiritual numa situação como essa. Algo que foi Deus que gerou. Aí você observa que mais à frente o que vai acontecer. Aquele menino, ele é cheio do Espírito Santo desde a barriga lá. João Batista. E aí mais à frente aparece de novo um anjo lá e vai agora na casa de uma virgem, chamada Maria. E aí ele diz, de você vai surgir o Salvador do mundo. Já pensou, irmão? A gente quando ouve isso assim fica, meu Deus, o dia que o nosso Senhor Jesus, ele foi não apenas prometido, mas veio sobre nós uma palavra na vida de uma pessoa pura, virgem, que estava separada para um propósito. E ali se cumpre. No nosso coração, nós ficamos, poxa, glória a Deus que Jesus veio. Mas imagina o reino espiritual, as articulações malignas para parar isso. Mas como eu disse para você, irmão, desde o início, toda palavra dada por Deus se cumpre. Toda palavra que Deus lançou um dia se cumpre, irmão. É isso que acontece. Aquilo que Deus havia dito no Éden para a serpente, em Jesus Cristo se cumpre. Jesus é aquele que pisa a cabeça da serpente, amém, irmãos? É aquele que humilha Satanás. Satanás é um humilhado, irmão. Satanás é um derrotado. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Só que a grande questão é que nós agora estamos vivendo a consequência desse sacrifício de Jesus dado por nós. Nós estamos com a oportunidade de usufruir desse sacrifício que foi liberado sobre as nossas vidas, que se cumpriu o que Cristo havia dito, e agora o plano de Satanás não mudou. Ele quer fazer com que eu e você não percebamos aquilo que já foi conquistado na cruz para nós e por nós. Colossenses capítulo 2, versículo 15, vai falar exatamente esse cumprimento. Em Cristo Jesus, olha o que Paulo está dizendo, havendo riscado a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, é exatamente aquilo que fazia e permitia com que Satanás nos colocasse numa condição de escravidão, sabe, numa condição de morte, uma condição de nós estávamos escravos do pecado. Jesus Cristo, ele risca a cédula que era contrária a nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha só, Jesus foi à cruz e ele se entregou por mim e por você, e ali ele nos libertou, amém, irmãos? Ali é o sacrifício perfeito, e despojando, o versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Esse é o nosso Deus, irmãos, Jesus Cristo. Por que é importante pensarmos isso, sobre essa questão? Porque Deus, as suas palavras continuam se cumprindo nos dias de hoje. Você pode dar um glória a Deus por isso? Elas continuam se cumprindo, irmão. Na sua vida não será diferente se você receber a palavra de Deus no teu coração. Se você der lugar no teu coração para que essa palavra ela se manifeste em você, não tem como os planos de Deus não se cumprirem. Deus deseja formar você à imagem dele. Irmão, isso não é uma obra humana, isso é uma obra de Deus. Deus deseja formar em você a imagem e semelhança dele. Ele que falou isso. Isso pode ser frustrado? Pode.
Apenas quando alguém não recebe essa palavra no seu coração, não o aceita, não se entrega para viver essa verdade. Deus deseja, por exemplo, imprimir no seu coração e na sua mente. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Tem muitas pessoas nos nossos dias que passam por ansiedade, depressão, estão subjugadas nos atos do passado, no medo do futuro. Existem muitas pessoas passando por uma série de lutas interiores, mas Deus deseja imprimir no seu coração e na sua mente a verdade. A palavra, isso é o desejo de Deus. Imprimir no seu coração e na sua mente a palavra. Já pensou o que é ter a palavra de Deus impressa em você? Não tem como apagar, irmão. Não dá, está impressa no seu coração, está esculpida, em uma versão diz esculpida, não é isso? Deus deseja salvar você e a sua casa, amém, irmão? Deus deseja, irmão. O plano de Deus, ele é perfeito. E Ele deseja, as suas palavras são em direção a você e a sua casa nessa noite. As palavras de Deus, elas são em direção ao desejo dEle de levar você a uma vida eterna com Ele, amém, irmãos? Deus está preparando um lugar para nós, irmãos. Deus está preparando um lugar para nós. E essa palavra vai se cumprir. Vai passar os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar muito mais precioso do que todo investimento que eu e você possamos fazer aqui na terra. Esse lugar já foi comprado pelo sangue de Jesus. Já foi comprado por esse Senhor, irmão. Deus deseja nos levar a uma vida eterna. Deus, pela sua palavra, Ele te dá a capacidade de viver em santidade. Pela palavra, Ele cumpre. Pela sua força, Ele não tem como. Não se cumpre, irmão. Pela minha força, não tem jeito. Mas pela palavra dEle, Ele leva você a ser santo como Ele é santo. Amém? Em todo o plano do diabo, irmão, Jesus já preparou um escape. Jesus está à frente. Toda a articulação que o diabo tenta fazer sobre você, Deus já deu uma palavra sobre aquilo. A grande questão é que nós precisamos voltar a perceber, Senhor, o que o Senhor falou, eu quero saber. É por isso que muitas pessoas não é por causa da falta em alguns casos, não é porque não sabe ler, não é porque tem dificuldade com leitura. Em muitos casos é porque o diabo tenta subjugar a mente da pessoa e dizer que ela não consegue. A palavra de Deus é o escape da sua vida, irmão, da minha vida. A palavra de Deus faz com que, olha só, as palavras de Deus nos levam a perceber que Ele nos posiciona a viver uma vida agora gerada pelo Espírito, amém, irmão? Tem uma vida que foi gerada pelo Espírito Santo para você viver. Hoje a gente estava falando sobre isso. Existe um novo nascimento, não apenas das águas, mas do Espírito. É o Espírito que gera em você. Existe um novo Hugo gerado. Existe um novo Douglas gerado. Existe um novo Antônio. Existe um novo Disley. Existe um novo você, irmão. E quem faz isso? É a palavra de Deus. É a palavra que foi lançada sobre nós. É isso que Jesus fala para Nicodemos. Não tem como viver o reino do céu se não nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele: você já nasceu da água e do Espírito? Pergunta se você não nasceu. Diz assim: se você ainda não nasceu das águas, não perca tempo. E se você não nasceu do Espírito, você tem essa oportunidade hoje. E talvez você está aqui nessa noite, você estava talvez, dormindo espiritualmente. Mas o Espírito Santo vivifica você, porque a palavra dele se cumpre, irmão. A palavra de Deus se cumpre. Esse Jesus, ele é a própria palavra, amém, irmão? Ele é a própria palavra. O diabo é um derrotado, mas ele deseja trazer engano sobre você. Não se engane. O diabo está tentando trazer engano em você, talvez até agora mesmo. O diabo tenta fazer com que você fique enganado, te tornando uma pessoa impossibilitada de conhecer a verdade. Mas ele não consegue, porque os planos do diabo já foram aniquilados na cruz, irmãos. Todos os planos do diabo já foram aniquilados na cruz. O meu papel é o seu agora receber essa palavra. É a palavra, como diz Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode viver hoje a palavra de Deus, irmão. Como Jesus mesmo disse, Mateus 24, 35. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus pode mudar tudo e todos.
1 Pedro 1,23 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de uma alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que é a palavra de Deus. Não tem nenhuma situação, não tem nenhuma pessoa, não tem nenhuma história que não pode ser mudada por essa palavra. Deus pode todas as coisas pela sua palavra. Então eu queria que você pensasse sobre isso, irmão. Você e eu somos agora somos pessoas diferentes. Eu quero finalizar com esse versículo. A palavra de Deus diz, tendo nascido, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Acho que é 1 Pedro que fala isso. Pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. É essa palavra que está sobre você, ela vai fazer, essa palavra viva e que permanece, ela agora faz de você uma pessoa que nasceu de uma semente que não tem corrupção nela. Não há mal nela. Não há doença nela. Não há enfermidade. Não há traumas nessa semente. É uma semente que está nascendo em você e ela vai frutificar. Sabe por quê? Porque a semente é a própria palavra de Deus. E vai passar os céus e a terra, irmão. Mas ela vai se cumprir em nome de Jesus. Que você e eu possamos nos posicionar nesse tempo. Para essa palavra, ela ser esculpida no nosso coração, irmão. Eu tenho certeza de uma coisa. Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Apenas vamos nos posicionar, irmão. Assim, Deus, onde está passando a sua palavra? Eu vou entrar nela. Eu vou entrar nessa palavra. Eu vou viver a tua história, Senhor. Sabe, eu não aceito Deus entrar na minha vida agora, passar mais um ano e viver a minha história, não. Eu quero viver a sua palavra. Irmão, o diabo está tentando falar para muitos de nós que a gente não consegue. Ele está falando que o vício é mais forte do que a gente. Ele está falando que a bebedeira é mais forte do que a gente. Ele diz que os relacionamentos ilícitos são mais fortes do que nós. E a gente acredita na mentira. O diabo que está falando essas coisas. Jesus falou que nós somos santos como Ele é santo, irmão. O Evangelho fala isso para nós, a palavra de Deus nos diz, olha, sede santos como eu, Senhor, sou santo. Então é um caminho que o Senhor gera sobre nós. E se você ouvir atentamente a voz do Senhor, você viverá uma história com Ele. Você viverá uma história de, sabe, esse é o sucesso de uma pessoa que serve a Deus. Isso é o verdadeiro sucesso para nós cristãos. É você perceber que todos os planos de Deus estão se cumprindo. Todos eles. Seja numa situação de você estar no meio de um palácio ou se você está no meio do deserto. Os planos de Deus estão se cumprindo na sua vida, irmão. Será que você consegue olhar para você nessa noite e perceber isso? Os planos de Deus se cumprindo em você. A palavra de Deus, ela sendo entranhada no teu coração. Ela mergulhada em você e entrando até onde você nem sabe que estava aí. Situações que você nem sabe, não sabe como resolver. Não sabe por que você pensa dessa forma. Mas a palavra de Deus, ela pode entrar aí agora. E ela entra, porque ela tem o poder para fazer. Ela transforma você por completo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você pudesse, coloca de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração bem breve, nós vamos passar já para o momento da Santa Ceia.